Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Sadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalupatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Twise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasara Murali Manohara Radhe Karasika Mam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu Ramo Ramo Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradattama Shri Guru Pada Padma Nittalila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Ashtotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todos os Shirupano Gauriya Guru Varga, todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 16. Continuando a conversa entre Brajanatha e Babaji Maharaj sobre as almas condicionadas. Brajanatha então pergunta: que tipo de karma ou atividades as divas fazem enquanto estão presas na prisão de Maya? Babaji diz: inicialmente as divas elas fazem um karma para conseguir satisfazer os seus próprios desejos sensoriais, de acordo com as suas propensões materiais. Em seguida, ela faz karma para tentar afastar as misérias dos resultados que surgem, né, desta prisão de Maya, né, dos resultados, obviamente, negativos que geram as misérias, né, da relação com Maya. Então, resultado, qual que é a questão? Primeiro, a diva tenta desfrutar de Maya. Aí, quando ela recebe infortúnios na forma de sofrimentos, doenças, etc., ela precisa agora tentar resolver isso. E a vida material é assim. Em busca de prazer, tentar resolver problemas. Em busca de prazer, tentar resolver problemas. As pessoas vivem basicamente nesse ciclo, nesse pêndulo. E um alimenta o outro. Perdão, um alimenta o outro não. A busca pelo prazer produz o sofrimento, né? Mas, obviamente, que o sofrimento não alimenta o prazer, né? Então, acaba que a tentativa, eu sempre digo isso, quanto mais você tenta buscar prazer, a nossa própria tentativa, né, a nossa própria busca pelo prazer e pelo desfrute acaba sendo a própria causa do nosso sofrimento. E depois nós não sabemos por que nós sofremos, né? E muitas vezes os sofrimentos eles vêm até sem uma causa aparente, porque causa tem,
Muitas vezes você pensa, não fiz nada de mal para ninguém, eu não roubei, não matei, né? Não usei droga, não fiz nada demais, sou honesto, né? Sempre trato todo mundo bem, dou bom dia, respeito os mais velhos, e não sei por que que eu sofro, né? Não sei por que que eu tenho esse peso dentro de mim, não sei por que que as coisas não dão certo na minha vida, né? Não sei por que que eu carrego essa angústia junto comigo. Não. Razão tem, e a razão são as coisas que você ainda não percebeu que você está fazendo de errado. Vou dar alguns exemplos. Comer carnes, matar animais, causar sofrimento alheio, né? Fazer uso de prazeres carnais, né, fora de uma relação matrimonial. E mesmo dentro da relação matrimonial, em excesso. Isso também é ruim. Né? Você não fazer orações e não adorar o Senhor Supremo, não fazer o puja, não fazer o yagya, o sacrifício necessário diariamente para você transmutar essas energias negativas. É por isso que diariamente nós fazemos puja. Nós oferecemos os 5 elementos para o Senhor na forma de adoração, para que isso reverta, para que isso transmuta, né, nas nossas vidas a influência negativa dos 5 elementos, né, para que a gente possa sublimar a presença dos 5 elementos na nossa vida. Ora, a nossa vida é feita dos 5 elementos, a vida material, né? Na ordem é éter, ar, fogo, água e terra. Agora, você tem que oferecer também o quê? Os elementos sutis. Quais são eles? Mente, inteligência e falso ego. Você precisa colocar isso em serviço, no serviço. De que maneira? Colocando a mente a serviço do Senhor Supremo, né? Pensando no Senhor Supremo, meditando no Senhor Supremo o tempo inteiro. Depois colocar a sua inteligência, ou seja, usar os seus talentos, a sua inteligência no serviço do Senhor Supremo, né? E o falso ego. Como seria o falso ego? Seria simplesmente abandonar a ideia de que eu sou esse corpo, de que eu sou o centro das atenções, de que eu sou o centro do mundo, de que eu sou o próprio Brahma, de que eu sou o próprio Deus, Bhagavan, e me entender como um servo eterno de Deus. Pronto, dessa maneira você está fazendo o sacrifício diário, o puja, a oferenda diária, né? E você faz isso diante do altar, diante da imagem de Deus. Mas Deus está em toda parte. Eu posso simplesmente meditar e pensar e fazer porque isso já é automático. Não, não é bem assim. Deus está em toda parte, mas não é esse Deus que está em toda parte, né, que a gente consegue se relacionar. Porque esse Deus chamado Paramatma, ele não se relaciona diretamente. Quem se relaciona é Bhagavan, né, que é a forma original de Deus. E essa forma você precisa representá-la numa imagem, seja ela numa deidade, ou numa foto, ou numa pintura. E você precisa dar a ele um local de destaque, você precisa dar a ele um local de proeminência, de importância. Porque se você fala ele está em toda parte, significa que você não está colocando ele no centro. Você não está dando a ele o devido respeito e destaque que ele merece, o local especial que ele merece, né? Então é dessa maneira que a gente adora, que a gente tem um altar. É por isso que a gente tem um altar e por isso que nós devemos todos os dias fazer puja. Claro, você pode entender que isso é uma iniciativa de interesse pessoal. Eu faço isso porque eu quero auspiciosidade para a minha vida. Mas que seja, que você comece fazendo por essa razão, né? Mas a prática disso já vai levar automaticamente à consciência de que eu devo fazer para o prazer de Krishna. Mas, no entanto, se eu não tiver auspiciosidade na minha vida, como eu posso ter a capacidade de fato, progredir na minha vida devocional? Então, as duas coisas andam juntas. É para o prazer de Krishna, ao mesmo tempo, para o meu benefício espiritual. Sou eu que tenho que fazer por mim.
Se eu não fizer por mim, como Krishna vai fazer por mim? Então, se eu não fizer esse sacrifício, esse puja diariamente, como é que Krishna vai poder, de fato, conceder a auspiciosidade? Então, percebam, quem concede a auspiciosidade não somos nós, não é o nosso puja, é o próprio Krishna. E claro, ele é misericordioso. Na medida em que você faz, ele reciproca. Ele diz no Bhagavad Gita, Jejatha mam prapadyante, tam stateva bhajamyaham. Né? De acordo com o que o devoto faz, eu reciproco na mesma proporção. Então você tem que fazer diariamente o seu puja. Né? O puja ele pode ser feito de várias maneiras. Né? Você pode fazer o puja de fato no arati, com os elementos, 5 elementos. Você pode fazer um yagya, uma cerimônia de fogo, que também é um puja para ser feito diariamente. Ou você pode, em Kali Yuga, nessa Kali Yuga a gente vive, né, cantar os santos nomes. Cantar os santos nomes é o grande sacrifício de Kali Yuga, já engloba todos os demais. Então, se você está cantando os santos nomes, diariamente, constantemente, com devoção, já automaticamente inclui, né, como se fosse a execução dos demais sacrifícios presentes nas outras eras. Né? No caso, meditação em Satya Yuga, cerimônia de fogo, Yagya, em Treta Yuga, adoração das deidades em Dwapara Yuga. Tá? Em Kali Yuga, o que tem poder de fato é os santos nomes. Então não adianta você achar que você vai fazer só o Yagya ou só a adoração das deidades e não vai cantar os santos nomes, porque eles não vão ter poder em Kali Yuga. Agora, se você só canta os santos nomes e não faz nenhuma das outras, você está com o seu sacrifício garantido. Tá bom? Então, no mínimo, é necessário cantar os santos nomes diariamente, né? E constantemente. Tá? E constantemente. Não é, eu cantei uma vez, Hare Krishna. Não é isso. Né? No mínimo, por um padrão considerável, 16 voltas diárias. Né? Não precisa ser de uma vez, dá para você dividir ao longo do dia e é plenamente possível. Para qualquer pessoa, não importa o quão ocupada ela esteja. Ela vai ter que achar 1h30, 2 horas para poder fazer. Senão, não tem como você só ficar reclamando da vida e não fazer nada, não é verdade? Aí as pessoas querem as vias mais fáceis. Aí eu vou numa mãe de santo, vai fazer uma macumba lá para, né, conseguir o que eu quero. Aí você parte para a magia negra. A magia negra é sempre o caminho mais fácil. Né? Ou então você vai fazer adoração de semideuses. Né? São as suas escolhas que vão gerar os resultados, né? E o estilo de vida que você busca. Ambos irão cobrar de você alguma coisa. Né? No caso, Krishna só irá te cobrar o seu amor, né? Irá reciprocar com mais amor. Enquanto os demais, com certeza, não será isso que eles vão te cobrar. Tudo tem um preço nessa vida. Tá? De graça só o amor de Deus. O resto, não. Tá bom? Muito bem. Então, voltando aqui à pergunta do Brajanata. Por favor, explique o primeiro tipo de karma em detalhes. O primeiro tipo de karma que Babaji Maharaj diz que é as divas tentarem prover, né, para si mesmas, né, o prazer sensorial. Babaji Maharaj então responde: a cobertura do corpo grosseiro material tem 6 níveis, chamados nascimento, existência, crescimento, reprodução, envelhecimento e morte. Essas 6 transformações são inerentes, atributos inerentes ao corpo grosseiro. E fome e sede são suas deficiências. A diva piedosa, que está situada no corpo material, está controlada, né? É controlada por comer, dormir, atividades sensuais, né? Sensoriais e desejos materiais. Para desfrutar, né, do conforto material,
Ela se ocupa de uma variedade de atividades ou karmas que são nascidos do desejo material. Durante o curso de sua vida, ela executa 10 tipos de cerimônias purificatórias, ou punya samskaras, 18 outros sacrifícios ritualísticos prescritos nos Vedas, além das cerimônias, né, purificatórias. A sua intenção é acumular créditos piedosos através desses karmas, ou seja, dessas atividades, para que ela possa desfrutar de prazeres materiais, nascendo numa família de alta classe brahmínica, né, no mundo material, né, e em seguida obter desejos divinos nos planetas celestiais. Assim, ela passa então pelo caminho do karma. Em contraste, divas condicionadas que são impiedosas se abrigam no adharma, né, e desfrutam da gratificação dos sentidos, né, executando diferentes tipos de atividades pecaminosas. As divas da primeira categoria alcançam os planetas elevados e desfrutam de prazeres celestiais como resultado de suas atividades piedosas. Quando o período desse desfrute termina, ela então nasce novamente aqui na Terra como um ser humano ou como alguma outra forma de vida. As divas da segunda categoria vão para o inferno por conta de suas atividades pecaminosas e sofrem com uma variedade de misérias lá, né, para novamente nascer aqui na Terra, né, ao final, né, dessa punição. Assim, a diva que está presa em Maya, né, e presa no ciclo de karma, ela vagueia, né, sempre buscando por gratificação sensorial, intermitentemente. Ela sempre desfruta de algum prazer temporário como resultado de suas atividades piedosas, ou seja, punya karma. E ela também sofre as misérias dos seus pecados, ou papa. A palavra papa significa pecado. Então, Brajanata diz, por favor, descreva então o segundo tipo de karma também. Então, a diva, Babaji diz, situada no corpo grosseiro, passa por muito sofrimento devido às deficiências desse corpo grosseiro. E ela, então, executa vários tipos de karma para tentar minimizar as suas misérias. Ela coleta vários tipos de bebidas e comidas, né, e tenta pacificar a sua fome e a sua sede. E ela tenta arduamente conseguir dinheiro para que ela possa comprar comida facilmente. Ela então adquire roupas quentes para proteger-se do frio, casa-se para satisfazer seus desejos de sentidos sensoriais, né, de prazeres sensoriais, trabalha pesado para manter a sua família e os seus filhos e satisfazer os desejos deles. Né? Toma remédio para curar doenças do corpo grosseiro, né? Luta contra os outros, né? Contra os demais, e vai para briga com os outros, né? E vai para o tribunal, né? Tentar se defender. Ela então se ocupa em diferentes atividades pecaminosas, como brigas, inveja, roubo, né? E outras coisas. Porque ela está controlada pelos cinco impulsos, chamados de kama, luxúria, krodha, ira, mada, intoxicação, moha, ilusão, matsarya, inveja, e bhaya, medo. Todas essas atividades, né, estão ali, né, para, na verdade, aumentar o seu sofrimento. Então, assim, pela sua vida inteira, essa diva iludida está
sendo massacrada e tentando satisfazer os seus desejos, né, e evitar o sofrimento. Muito bem. Então vocês podem ver pela resposta do Babaji Maharaj que, quer queira, quer não, a vida material ela já é miserável em si mesma. Não importa o que você faça, né, de fato, as misérias acontecerão. Sofrimento é inerente. O corpo grosseiro, ele não é perfeito. Apesar de funcionar muito bem, ele volta e meia dá defeitos. Defeitos esses que são também resultados do seu karma. Né? Ele pode funcionar perfeitamente? Pode. Com certeza ele pode. Né? Para aqueles que não têm mau karma, o corpo não vai dar trabalho. Né? Agora, a doença, ela geralmente é fruto de um pecado ou de uma ofensa que você cometeu. Né? Isso para as pessoas comuns, claro. Não estou falando dos Vaishnavas puros. Né? Ou de algum outro devoto para quem Krishna envia uma doença, né? Porque ele também envia doenças para a gente, que vão nos ajudar também a aumentar a nossa fé por ele, né? A nos apegarmos mais nele. Mas, de modo geral, para as pessoas comuns, a doença é resultado de pecados, né, e de ofensas. Né? Então, não tem jeito. Né? De um lado ou de outro, você vai ter sofrimento, vivendo uma vida de piedade ou uma vida de pecados. Então, como transcender a tudo isso? No Manashiksha, Raghunath Das Goswami diz: Nadharmam Shruti Gana Nirukitam Kilakuru Brajerada Krishna Prachura Paricharyam Ihatanu. O que ele diz? Abandone Dharma e Adharma. Ambos não são benéficos. Faça o que? Apenas adore Radha e Krishna em Vrindavana. Faça atividades transcendentais. Faça bhakti. Não é fazer nem karma bom nem karma ruim, é fazer bhakti. Karma bom e karma ruim te prendem no mundo material. Então, Brajanata pergunta: não teria então o propósito de Maya, não seria o propósito de Maya então alcançado quando ela apenas tivesse encoberto a diva com um corpo sutil? E o Babaji disse: o corpo grosseiro também é necessário, porque o corpo sutil não pode trabalhar. Né? Então, os desejos são desenvolvidos no corpo sutil, porque as atividades para que as divas possam utilizar, né, o seu corpo grosseiro para realizá-lo. Né? Então, de acordo com os desejos que ela tem, ela recebe um corpo grosseiro. Então, o corpo grosseiro, ele é, vamos dizer assim, modelado exatamente de acordo com o teu corpo sutil, né? Ou seja, com a tua mente, com a tua inteligência e com o teu falso ego. Então, o corpo de alguém, ele revela naturalmente o quê? As características, né, psíquicas, mentais e espirituais daquela pessoa, inclusive espirituais. Né? Nós sabemos que tem um livro que descreve os 32 sintomas físicos, né, de um avatar, de um Mahapurusha. Esqueci agora o nome desse livro, mas ele está citado no livro que o meu Gurudeva publicou sobre as evidências escriturais da vinda de Chaitanya Mahaprabhu. Um livrinho que está em inglês ainda. E lá você encontra a descrição, ponto por ponto, desses aspectos que você analisa no corpo de uma pessoa. Tá? Muito bem, então Brajanata pergunta: qual é a conexão entre karma e os seus frutos? De acordo com o Mimamsa, Ishvara não pode conceder os resultados do karma
porque ele é apenas um objeto imaginário. Né? Os seguidores dessa escola dizem que a execução de um karma produz uma verdade chamada apurva, né? E que a purva é que dá os frutos de todos os karmas. Seria isso verdadeiro? Né? Babaji Maharaj então diz: os seguidores da escola de Mimamsa não conhecem o verdadeiro significado dos Vedas. Eles têm apenas um conhecimento muito básico do que os Vedas descrevem de maneira bem geral, né? Bem superficial, né? Sobre os diferentes tipos de sacrifícios. E elas então compilaram uma filosofia baseada nisso. Mas a sua doutrina não é encontrada em lugar nenhum nos Vedas. Ao contrário, os Vedas declaram muito claramente que Ishvara concede todos os frutos de karma. Por exemplo, no Svedashvatara Upanishad, Mundaka Upanishad e no Rig Veda está dito: Dva suparna sayuja sakhaya samanam briksham parishajvatati tvayoranyapi palam swadvati anashnam anyo bhikshakashit. O que significa? Kshirodakasha e Vishnu e a Diva estão residindo neste corpo temporário, ou seja, Paramatma, né, Kshirodakasha e Vishnu, assim como dois pássaros sentados numa árvore pipala. Um desses pássaros é a Diva, né, que saboreia os frutos desta árvore de acordo com o seu karma, enquanto o outro é Paramatma, que não saboreia esses frutos, mas simplesmente observa a Diva como uma testemunha. Um verso muito famoso, né? Muito bem, então o significado deste verso é que este samsara, ou seja, este mundo material, né, este ciclo de encarnações, é como uma árvore pipala, na qual dois pássaros estão sentados, né, pousados. Uma dessas entidades é a Diva condicionada e a outra é seu amigo, Paramatma ou Ishvara. O primeiro pássaro saboreia os frutos da árvore, enquanto que o segundo apenas observa. Isso significa que a Diva ela está iludida por Maya e faz o seu karma para desfrutar dos frutos que Ishvara, o senhor de Maya, lhe concede de acordo com o próprio karma da Diva. Este passatempo de Sri Bhagavan continua até a Diva retornar a ele, ou seja, Paramatma vai acompanhar a Diva até o momento em que ela entra no mundo espiritual. Tá? Quando ela entra no mundo espiritual, já não há mais a necessidade de Paramatma, tá? Porque lá a Diva já é perfeita e já está na companhia de Deus. Né? Agora, onde está este apurva, né, da filosofia de Mimamsa? Né? Pense por si mesmo. Doutrinas ateístas, né, que nunca, jamais podem estar completas e perfeitas em todos os respeitos. Então ele já riscou, né, aquela possibilidade. Então Brajanata pergunta novamente: por que você disse que o karma ele é sem início? Né? Babaji diz: a raiz de todo karma é o desejo de fazer um karma. E a raiz de todo desejo é a avidya, ou ignorância. A avidya é o esquecimento da verdade, de que eu sou um servo eterno de Krishna. E isso não tem uma origem no tempo mundano. Ao contrário, ela se origina na região tatasta, né? Que é a junção entre os mundos material e espiritual. Ou seja, é dito que essa alma condicionada ela é anadibada. Ela é condicionada desde um tempo imemorial. Ou seja, você não tem como definir quando foi que essa alma se tornou condicionada. Então, ou seja, ela está sempre condicionada.
ela foi, no caso, sempre condicionada. Claro que ela pode se liberar, mas ela foi sempre condicionada. Enquanto que as almas que estão no mundo espiritual, elas são sempre, obviamente, liberadas, né? As que sempre estiveram, né? As que chegaram lá depois passaram a ser. Então, a resposta é a raiz do karma começa no desejo, né? Por uma ação. Primeiro você deseja agir, depois você age. E o desejo, a origem desse desejo se encontra o quê? Na ignorância. Ignorância do quê? De você não conhecer a sua identidade original de servo eterno de Deus, de Krishna, e, portanto, querer desfrutar e usar o mundo material, né, para o seu prazer, para o seu desfrute. Aí você começa a gerar karma. Por que essa ignorância, que é o próprio condicionamento, o condicionamento e Maya e ignorância são sinônimos, né? É de tempos imemoriais, é desde tempos imemoriais, você não pode mais definir então, né, qual é a origem deste karma. Este karma ele não tem origem, ele é eterno para trás, mas não eterno para frente. Eu sei que é um pouco complicado a gente fazer essa afirmação, mas é assim que os Vaishnavas explicam. É eterno para trás, não para frente, porque a gente sabe que eterno pressupõe para frente e para trás, né, em todos os tempos. Mas aqui a gente precisa fazer um ajuste, porque no momento em que ela se libera num futuro, seja ele, né, qual for, quanto tempo dura esse futuro, né, pronto, ela já vai não mais estar condicionada, tá? Mas para trás você não tem como definir em que momento isso houve, porque a alma é eterna. Se a alma é eterna, ela esteve eternamente condicionada, tá? Muito bem, então é mais ou menos assim. Então, agora a gente vai encerrar. O Brajanata vai fazer uma outra pergunta e ainda tem bastante aqui para a gente poder seguir. Bom, então, um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarvyasya kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.